Mateus capítulo 16, versículo 13. Diz assim a palavra de Deus: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos. Pergunta número 1. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E responderam os discípulos: uns dizem que tu és João Batista, outros que tu és o Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. E versículo 15, que é o versículo chave dessa mensagem. E perguntou aos discípulos: e vós? Quem dizes que eu sou? E esse é o tema. E vós? Quem dizeis que Jesus é? Glória a Deus. O que Ele é para você? É a pergunta que Jesus fez aos discípulos. Antes de nós orarmos, eu queria agradecer a Deus pela vida do Michel, o engenheiro Michel, que está aí num projeto conosco, ajudando a regular o som, deixar ele todo preparado. Que Deus te abençoe, tá bom? Deus abençoe pela sua amizade com essa igreja, né? Já de tempo nos ajuda, e agora essa dedicação. Que Deus o abençoe, tá bom? Vamos orar, irmãos? Amado Deus, louvamos ao Senhor por essa oportunidade e pedimos: venha falar conosco, ó Pai. Queremos te ouvir nesta noite, queremos entender a revelação da sua palavra, ó Pai, neste culto especial do IBA, ó Pai, neste projeto maravilhoso que foi apresentado aqui, ó Pai. Obrigado por essa oportunidade. Pedimos que o Senhor venha falar conosco, revelar o teu querer e o teu propósito por meio da sua santa palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Se assente, por favor, nessa noite. Então, irmãos, Jesus já estava um bom tempo se revelando e se mostrando aos homens por meio de milagres, expulsando demônios, curando pessoas, ressuscitando mortos. E no meio desta caminhada, ele fez uma importante pergunta aos discípulos: o que o mundo aí, o povo, está dizendo que eu sou? E a resposta deles foi: olha, o povo está dizendo que tu és João Batista, talvez Jeremias, Elias, ou um dos profetas que foi citado por Moisés. Jesus, então, nesse momento, olha para os seus discípulos e olha para nós essa noite e pergunta: e você? Quem eu sou para você? Quem eu sou? É uma importante pergunta, irmãos, nessa noite. Você concorda comigo? Estamos aqui há alguns anos nessa igreja pregando, ensinando. Eu não sei quanto tempo você já está no Evangelho, mas a grande questão é: quem é Jesus para você? Para o mundo, irmãos, hoje, para o mundo, há muitas respostas. Eu relacionei algumas aqui. Para o islamismo, Jesus é conhecido como profeta, o mensageiro. Mas para no meu espanto, para o Islã, para o muçulmano, Jesus tinha nele a divindade. E eu descobri que no Alcorão, talvez há mais palavras registradas a respeito de Jesus que talvez no próprio Novo Testamento. Mas eles o consideram como um grande profeta e mensageiro. Para o judaísmo, Jesus é um professor judeu do século I, mas não é o Messias. E não habitava nele a divindade de Deus. Para o hinduísmo, ele é um grande sábio ou guru. É uma manifestação
da divindade de Deus. Foram melhores que os judeus. Para os budistas, ele é um mestre iluminado, mas não tem nele a divindade. Para os testemunhas de Jeová, ele é o Filho de Deus que foi criado por Deus. Não é eterno como Deus. Jesus não é igual a Deus, sendo identificado antes da sua vinda como o grande arcanjo Miguel. E, para minha surpresa, encontrei no corpo doutrinário do Testemunho de Jeová a seguinte expressão. Irmã Berenice, olha o que eles dizem. Por isso, nós não adoramos a Jesus e nem acreditamos que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Está lá no jw.org. Para o Espiritismo, ele é o maior espírito que já habitou na Terra. O guia e modelo moral para a humanidade, destacando-se dos seus ensinamentos, mas não habitava nele a divindade. Para os cristãos que defendem a doutrina da Trindade, Jesus é o Salvador, o Filho primogênito de Deus, mas Deus o Pai, Jesus Cristo e o Espírito Santo são três seres distintos e separados, unidos num propósito, mas não numa mesma substância. Para os romanos, irmãos, ele foi mais um criminoso. Para os religiosos, ele foi um perturbador. Essa é a expressão que usavam a respeito dele. E para você, quem ele é? Uau, que silêncio. Irmãos, e às vezes nós temos respostas desanimadoras em conceitos básicos da Bíblia, quando nós vemos pessoas que não conseguem explicar a sua fé. E hoje você saberia dizer quem é Jesus? O que ele significa para você? Quem era aquele homem que andou sobre a terra? É o que ele fez, pastor Antônio Aníbal. Ele olhou então para os discípulos e falou: tá, mas vocês, quero saber vocês. E está aí porque você precisa fazer o IBA, né? Para você ir no mais profundo, irmãos. Não há dúvidas, irmão Caio, que ele era homem. Amém? Ele sentiu fome. Ele sentiu sede. Ele falou isso, eu tenho sede. Irmão Renaldo, ele sentiu cansaço. Há momentos que ele dormiu. Irmã Analice, ele dormiu no barco. Diz a Bíblia que ele pegou um travesseiro e dormiu. Ele teve um momento que ficou irado. Ele era homem. Ele pegou um chicote, fez um chicote. E ele chegou no templo. E estava um monte de coisa e comércio sendo feito dentro do templo. Ele virou as mesas. Brigou com os cambistas. E soltou-lhe o chicote. Mas ele não pecou. Pedro diz: ele não pecou. Ele era homem. Quando cravaram, irmãos, os cravos na mão dele, ele verteu sangue. Há um momento que as emoções dele ficaram muito claras. Ele está diante do túmulo ou do local que foi colocado Lázaro, e quando falam isso para ele, a Bíblia diz, um dos menores versículos da Bíblia, e Jesus chorou. Ele chorava. Ele era homem, irmão Joel. 100% homem. Há um momento que, lá no jardim Getsêmani, a alma dele, diz a Bíblia, que entrou em agonia. E facilmente na Bíblia você vai comprovar que ele tinha corpo
alma e espírito. Ele era homem. E ele nasceu de uma mulher. Ele nasceu e de uma virgem mulher, Maria. Só que o seu nascimento já foi especial. O ventre era de uma mãe, mas a semente, a formação, veio do Espírito Santo de Deus. Ali, a formação do feto, ele não teve contato com o sangue ou com a matéria humana formando ele. Porque ele tinha que ser sem pecado. E ele nasceu sem pecado. E foi até o fim na cruz. E ele não pecou. Aleluia. Mas então quem era ele? Isaías 9:6 já vai dizer, amados irmãos, porque um menino nos nasceu. Você está livre para adorar a Deus. Eu recomendo você não se distrair por nada. Mas conforme Deus vai falando, você vai glorificando a Ele. Porque um menino nos nasceu. Isaías 9:6, irmãos. Um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. Ou seja, a autoridade está sobre os seus ombros. E o seu nome daquela criança será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Aleluia! Aleluia! Pastor, quando foi escrito isso? Talvez eu erre, 700 e poucos anos antes do nascimento. Um profeta está escrevendo que um menino nos nasceu. O filho se nos deu. O poder, o governo, a autoridade está sobre os ombros dele. Mas eu quero destacar aqui 2 atributos dessa criança que nasceu. Ele é Deus forte. Talvez nem precise mais continuar a pregar. Está aqui a resposta. Aquele é Deus forte. Se ele é Deus forte, e a Bíblia diz que há um só Deus, por que a dúvida? Mas de todos esses, irmãos, o que mais me chama a atenção é aquele ali, ó, Pai da eternidade. Vamos um pouquinho mais perto da teologia. Eterno significa, não sei se você sabe, é aquilo, irmãos que estão na galeria, é aquilo que não tem começo e não tem fim. O Bento não está aí, né? O Bento me mandou um áudio, irmãos, essa semana. Pastor, eu estava vendo na Bíblia que Deus criou todas as coisas. Todas as coisas. Eu vi lá. Mas acho que não... Mas tudo bem. Mas quem criou Deus? Pergunta inteligente, irmãos. Quem criou Deus? Eu acho que não é bem assim, pastor. Você tenta imaginar. Eterno, que não tem começo e não tem fim. Agora Jesus é o Pai da eternidade. Como você vai explicar isso? Como você vai explicar isso? Está aqui. Não sou eu. Jesus é o Pai da eternidade. Por isso, vai dizer que antes dele não houve Deus e depois dele não há Deus. Ele é único. Ele é único, irmãos. Ele é o Pai da eternidade. Aleluia! Aquilo que não se pode criar, Ele criou porque Ele é tudo em si mesmo. Então Isaías já dizia isso. Mas quando o anjo então
Gabriel chegou então para Maria e disse, e falou ali anunciando então, dizendo, eis que a virgem, Mateus 1, 23, conceberá e dará à luz a um filho, e o seu nome será Emanuel, que do hebraico, infelizmente não está citando essa tradução, mas que do hebraico quer dizer Deus conosco. No hebraico, a expressão El significa Deus. Man, homem. Então, essa expressão hebraica significa Deus dentro do homem. Aquela criança era Deus dentro do homem. Um menino nos nasceu. Ele é o Deus forte. Que glória, irmãos. Eu sinto a graça de Deus nessa noite, irmãos. Paulo, então, vai escrever no livro de Romanos, capítulo 9, verso 5. Dizendo, deles são os patriarcas, e deles descende Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, o quê? Deus bendito para todos sempre. Paulo reconheceu que Jesus era Deus. E não só aqui, em vários versículos, que o tempo não permite me citar aqui. E uma das passagens, irmãos, que me alegra muito, é quando Maria e José estão indo para Belém, onde ele vai nascer. Irmão Mateus Roque, naquele momento, quando eles estão procurando um lugar para aquela criança nascer, há pastores que estão na vigília da noite. E o texto de Lucas vai dizer que os pastores estão ali, uma vigília da noite, madrugada. De repente, irmãos, o relato bíblico é claro, abre-se o céu e desce um anjo na glória de Deus. Aqueles pastores ficaram assim, assustados, porque não é toda hora que você vê um anjo, né? Um anjo na glória de Deus, devia resplandecer muita luz. E aquele anjo então bradou e disse, ei, não se espantem, não se atemorizem, porque agora em Belém vos nasceu quem? Vos nasceu o Senhor e o Salvador. Olha lá, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi, Belém, o Salvador, que é Cristo o Senhor. Ei, vai para Isaías. Isaías vai dizer, viu? O Senhor dizendo, fora de mim não há Salvador. O Jeová do Antigo Testamento dizendo, eu sou o Salvador. Fora de mim não há outro. Isaías 43, 11, Isaías 42, 8. E agora os anjos vêm dizendo, essa criança é o Salvador. Mas o anjo disse, deu mais uma dica. Ela é o Senhor. Mas como? Deuteronômio 6,4, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Mas, irmãos, é um anjo que está vindo na glória de Deus, dizendo, esta criança é o Senhor e é o Salvador. Não há dois senhores, irmãos, muito menos três. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Aleluia! Aleluia!
Mas vamos para Colossenses, capítulo 1. E você precisa acompanhar essa nobre leitura. Aleluia. Colossenses, capítulo 1. Paulo, então, escrevendo a carta aos Colossenses, verso 15. Quem ele é? Está aí a resposta. 15. Este, está falando a respeito de Jesus. Ouça bem, irmãos, ouça com o coração. Este, seja Cristo, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Verso 16. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as invisíveis, tronos, soberanias, principados, potestades. Olha lá, tudo foi criado por ele, ou por meio dele, e para ele. Tudo foi criado, irmão Rafinha, por Cristo Jesus. E foi criado para ele. Não há espaço para outro Deus. Ou então a Bíblia está se contradizendo. Está dizendo, foi ele, tudo foi criado por ele e para ele. Verso 17. Ele é antes de todas as coisas. E nele, em Jesus, tudo subsiste. Tudo. Ele é a cabeça do corpo, a igreja, e o principado, e o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Aleluia. Tudo está centrado em Jesus Cristo, irmãos. Tudo foi feito por ele e tudo é para ele. E a Bíblia deixa claro que Deus não divide a sua glória com ninguém. Isaías 42. Então, ou Jesus é Deus, ou ele está roubando o lugar de alguém. Porque está dizendo que tudo é por ele, tudo é para ele. Tudo foi feito em virtude dele. A única resposta para as Escrituras, irmãos, é que Jesus é o único e verdadeiro Deus e a vida eterna. Mas talvez você não entenda, Colossenses 2:9 e 1:19 vai dizer isso, 1:19. Olha lá, porque aprove a Deus que nele, naquele corpo humano, residisse toda a plenitude da divindade. Colossenses 1:19 e Colossenses 2:9. E 2:9 vai dizer, porque nele, ou seja, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Se toda a plenitude da divindade habita nele, não há espaço para outro Deus. Não há lugar para outro Deus. Naquele homem, no Galileu, irmãos, estava ali o próprio Deus que amou o homem de tal maneira que ele enviou o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas pastor, por que o senhor está usando então a expressão filho? Filho, irmãos, significa que advém de. Filho é a manifestação humana de Deus. E lembra que nós vimos? Ele é a imagem do Deus invisível. Deus é espírito, foi ensinado hoje de manhã. Ninguém podia ver ele. Então ele precisava vestir-se com uma roupa visível aos nossos olhos. E essa roupa chama-se Cristo Jesus, o homem. Então não era outro Deus, mas era um Deus, irmão Rafael, dentro de um corpo humano. E provo para você, 2 Coríntios 5, 18 e 19. Ora, tudo provém de Deus. Tudo provém dele. Certo?
que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo. Quando a expressão Cristo aparece, irmãos, é o ungido, é o homem, o separado para esse propósito. E nos deu o ministério da reconciliação. O que é o ministério da reconciliação? O que é? Olha lá, explicando o verso 19. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Não é um outro Deus que veio, mas era o próprio Deus que estava em Cristo, o homem, reconciliando consigo o mundo. O problema é que os homens, a humanidade, fazem confusão. Porque ora, Jesus se apresenta como filho do homem, filho de Deus, mas ora, ele se apresenta como Deus. É porque ele era, irmão Heber, 100% homem e 100% Deus. Ele teve modos de agir, papéis na sua ação. Como hoje ele habita em nós com seu Espírito, mas é o Espírito Santo de Deus. Gordon McGee, escritor da nossa igreja, no livro Está Jesus na Divindade ou Divindade de Jesus, escreve algo interessante. Nós não cremos que o Pai é o Filho, mas nós cremos que o Pai estava no Filho. É isso. Filho é a natureza humana. Nós mesmos, irmãos, assumimos papéis. Entendeu? Por exemplo, agora eu estou interagindo com Rita como pregador, como pastor. Mas quando nós chegarmos em casa, ela vai me chamar de gatinho. Porque ali eu vou agir como esposo dela. Mas logo eu vou falar com a minha mãe. E ela vai me chamar de Andinho. Eu sou filho. Mas eu vou ligar para o meu querido filho essa semana. E eu vou chamar, ele vai me chamar de pai. Então, ora eu sou pai, ora eu sou pastor, ora eu sou filho, esposo. O mesmo ser que age de modos diferentes. É assim o nosso Deus. Ele veio na forma humana para salvar a humanidade do seu pecado. Aleluia! Aleluia! E a Bíblia vai dizer isso, irmãos. Glória a Deus. E a Bíblia vai dizer isso. Em Gênesis, ele é a semente da mulher. Em Êxodo, ele é o cordeiro pascal. Em Levíticos, ele é o sacrifício expiatório. Em Números, ele é a rocha ferida. Em Deuteronômio, ele é o grande profeta de Deus. Em Josué, ele é o príncipe do exército do Senhor. Em Juízes, ele é o nosso libertador. Em Ruth, ele é o nosso parente redentor. Em Samuel 1, ele é a nossa vitória. Em 2 Samuel, ele é o descendente de Davi. Em 1 Reis, Jesus é o doador da sabedoria. Em 2 Reis, ele é o rei dos reis. Em 1 Crônicas, ele é o rei de Deus. Em 2 Crônicas, ele é o que faz a aliança. Em Esdras, ele é o nosso auxílio, Senhor dos céus e da terra. Em Neemias, igreja, ele é o nosso ajudador. Em Esther é o nosso Mardoqueu sofredor. Em Jó é o nosso redentor vivo. Em Salmos ele é o guarda de Israel. Em Provérbios é a sabedoria de Deus. Em Salmos Jesus é o guarda de Israel. Em Provérbios, em Eclesiastes Jesus é o alvo verdadeiro. Em Cantares ele é o amado. Em Isaías é o profeta sofredor. Em Jeremias, Jesus é a nossa justiça. Em Lamentações, é o varão de Deus. Em Ezequiel, o pregador mal recebido. Em Daniel, ele é o rei eterno, ou o ancião de dias.
Em Oséias é o que liga as feridas. Em Joel é o que habita em Sião. Em Amós, o teu Deus, ó Israel. Em Obadias, ele cita Jesus como Senhor, o seu reino. Em Jonas, ele é o profeta ressuscitado. Em Miqueias, ele é o nascido em Belém. Em Naum, o que leva as boas novas. Em Abacuque, o Senhor do seu santo templo. Em Sofonias, o Senhor que está no meio de ti. Em Ageu, ele é o desejado de todas as nações. E em Zacarias, ele é o preço do cordeiro. E em Malaquias, ele é o sol da justiça. Aleluia. Mas em Mateus, o rei Messias. Em Marcos, o servo de Deus. Em Lucas, o filho do homem. Em João, o filho de Deus. Em Atos, o doador do Espírito Santo. Em Romanos, é aquele que se torna justo aos olhos da lei. Eu amo esse Jesus. Em Coríntios, é as primícias dos que dormem. Em 2 Coríntios, a graça de Deus. Em Gálatas, o verdadeiro evangelho. Em Efésios, a armadura de Deus. Em Filipenses, é o que supra as necessidades. Em Colossenses, é o cabeça da igreja. Em 1 Tessalonicenses, Jesus é o vingador de todas as coisas. Em 2 Tessalonicenses, ele é o fiel protetor. Em 1 Timóteo, ele é o único mediador entre Deus e os homens. Em 2 Timóteo, é o Senhor justo juiz. Em Tito, é a graça salvadora de todos os homens. Em Filemão, o Senhor que intercede por nós. Em Hebreus, o autor e consumador da fé. Em Tiago, o dom perfeito vindo de Deus. Em 1 Pedro, é a pedra principal. 2 Pedro, Jesus é o Senhor e Salvador que nos concede a entrada no seu reino. Em 1 João, é aquele que se manifestou para desfazer as obras do diabo. Em 2 João, é a fonte da verdadeira doutrina. Em 3 João, o nome que garante a vitória. Em Judas, o único soberano e Senhor. E em Apocalipse, ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aplauda. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos adorar ao Senhor com nossas palmas mais uma vez, porque estamos adorando aquele que vive e reina para todos sempre. Glória a Deus. Exalte ao nome do Senhor, fiel e verdadeiro Deus. Aleluia. Aleluia. Então, respondendo à pergunta que abriu esta mensagem, e para vós, quem sou eu? E podemos responder: tu és o Deus vivo, Jesus, o único Deus. O único Deus. Nós não servimos a 2, 3, 4 ou 5 deuses, mas servimos a um único Deus, irmãos, que amou nós de tal maneira. Ele não é injusto para mandar outro morrer por nós, porque quem fez o homem foi Ele, e Ele quis consertar isso. Não seria justo Ele mandar outro e ficar assistindo o sofrimento, mas a Bíblia deixa claro que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem é o Verbo, pastor? João 1. O Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Versículo 10 de 1 João. João 1:10. Coloca aí. A respeito desse que é o Todo-Poderoso. Ele estava no mundo. Jesus. O mundo foi feito por Ele, mas o mundo não o conheceu. Lembra que o Belo Renato leu Gênesis 1? Deus criou os céus e a terra. E aqui está dizendo: Jesus criou o mundo, e Ele andou naquilo que Ele fez. Irmãos, as mãos que lavavam o pé dos discípulos
foram as mesmas que criaram as estrelas. Esse amor, irmãos, é tão grande que faz eu agora entender algo. Quando eu vou adorar, eu só tenho um para adorar, e o seu nome é Jesus. É tão maravilhoso, irmãos, que na cruz então, e Atos 20, 28, irmão Josué vai dizer assim, ora, Atos 20, 28, vai nos citar dizendo, orai por vós, pode colocar para nós, Atos 20, verso 28, e aqui eu quero encerrar, olhai por vós, e por todo o rebanho, nós, irmãos, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, o quê? Para apacentardes a igreja de Deus, que ele quem? Deus comprou com o seu próprio sangue. Deus é Espírito. Espírito não tem sangue, mas ele assumiu a forma de um homem. Está aí. Você vai rasgar isso? Você vai rasgar esse texto? Deus que ele resgatou com seu próprio sangue. Irmã Paula, na cruz não estava um segundo Deus. Não estava um simples homem ou um profeta, irmã Dani, mas era o próprio Deus. Irmã Gabi, era o próprio Deus, dizendo eu te amo. E diz a Bíblia que ele, irmãos, ali deixou então a sua glória e veio, se manifestou porque nos ama. Nos ama, irmão Mateus. Tudo que eu fizer por ele é pouco, irmãos, porque um Deus de glória que criou tudo olhou para mim, um pecador miserável, e diz, derramarei o meu sangue. Eu amo ele, irmãos. Eu amo esse nome, e a minha vida pertence a ele, eu não sei a sua, e eu quero entregar tudo a ele nessa noite. Tu és Jesus, o Deus vivo que nos salvou. Obrigado, Senhor.